Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, grato a Deus, grato também à sua vida por estar compartilhando conosco essas mensagens. Você que se inscreveu no canal tem nos abençoado bastante, as mensagens estão sendo divulgadas. Começamos agora no período da pandemia, resolvemos gravar, fui desafiado, gostei, devo gravar para o resto da minha vida, aquilo que Deus tem me ensinado nesses 20 e poucos anos ao lado do Senhor, de estudo bíblico. Espero poder estar abençoando você com esses ensinos. Não sou o dono da verdade, a verdade é a palavra de Deus, tá? Como diz o Senhor Jesus Cristo, eu sou a verdade. Então Jesus é a verdade. Agora eu sirvo a esse Deus e gosto de pesquisar e estudar o que está na palavra. Escreva algumas meditações, se você quiser recebê-las, só você mandar um pedido no meu WhatsApp e eu te coloco seu nome lá, escrevo seu nome e você salva o meu número, eu te coloco na linha de transmissão. São passagens bíblicas às vezes um pouco mais complicado, a gente tenta responder nas línguas originais, das quais nós estudamos já há alguns anos, para ajudar na interpretação da palavra de Deus. Estamos tratando sobre uma série de mensagens sobre quem foi Jesus. E hoje eu quero mencionar quem foi Jesus, o mestre da paciência. Ai, como eu queria ser igual o mestre na paciência. Eu não sou. Não tenho aquela paciência toda. Peço que Deus me molde a cada dia, que Ele me transforme, mas eu não tenho aquela paciência toda. Mas eu vou olhando as passagens bíblicas, como o mestre agindo com os seus discípulos. Deus, me dê esta graça, me ajude, me transforme, porque eu quero ser assim. Eu preciso ser assim, eu quero aprender mais com o mestre. E hoje nós vamos ler um texto em Mateus 16, o verso 22 e o verso 23. Olha o que diz. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava repreendendo Jesus. Verso 23. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Que repreensão séria. Deixa eu contar o que estava acontecendo aqui, ó. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, a palavra aqui no texto original é eclesia. Mais adiante aí também nós vamos tratar desse assunto, Deus permitindo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra eclesia no geral, onde se trata isso, que a Bíblia mostra tudo isso para nós. Mas aqui é a primeira vez que aparece a palavra eclesia. Esse texto foi o que eu usei na primeira mensagem sobre Jesus. Jesus olhou para os discípulos e perguntou: o que as pessoas falam? O que as pessoas lá fora mencionam? Quem que eles dizem que eu sou? Aí uns disseram Elias, Jeremias, João Batista e tal. Aí Jesus falou: não, peraí. E vocês 12, dizem o que sobre mim? Quem vocês acham que eu sou? Jesus queria saber se os discípulos já sabiam quem ele era. Jesus queria saber se os discípulos já tinham entendido que ele era o Filho de Deus, que ele é Deus. Jesus queria saber isso. Talvez Jesus hoje queira saber se você já sabe que ele é Deus. Talvez você esteja na dúvida. Aí Jesus perguntou: e vocês 12? Se você pegar o contexto todo aí do capítulo 16, você vai ver. Aí Pedro, olhando para Jesus, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não respondeu: Tu és Jesus. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja aí o versículo de número 16. Olha só o que Pedro responde depois que Jesus pergunta: Quem eu sou? Olha o que Pedro responde. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o verso de número 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Jesus olha para Pedro e diz: Tu já sabe quem eu sou. Assista a primeira mensagem dessa série de 50, já estamos nem lembro o número agora, um número bem avançado aí. Pega a primeira para você ver. A segunda, a terceira e a quarta eu falo de Gênesis, no princípio. Mas a primeira eu uso esse texto. Toda vez que aparece a palavra Cristo,
A Bíblia está se referindo a Jesus, Deus. Quando aparece Jesus, está se referindo ao homem, o ministério na terra. Por isso que Jesus aparece 900 e poucas vezes. Cristo, 500 e alguma coisa assim, quase metade. Todas as vezes que está se referindo a Deus, aparece Jesus Cristo. Jesus foi tentado no deserto. Não aparece Jesus Cristo, porque Deus não pode ser tentado, aparece Jesus. A saudação de todos os apóstolos, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, veja esse ensino que você vai ver a diferença na questão da leitura da Bíblia. Pedro não respondeu, tu és Jesus, ele respondeu, tu és o Cristo. Jesus disse, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas. Ele deu uma resposta divina, sábia. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Logo em seguida, Pedro inventa de repreender Jesus. Jesus disse que ia morrer em Jerusalém. Jesus disse que ia sofrer na mão dos malfeitores. Aí Pedro disse, não vai acontecer isso não, Senhor. Pedro estava dizendo que Jesus era mentiroso. Pelo nível da repreensão, você vê que o erro de Pedro foi coisa grave. É a única repreensão que eu tenho registrado na Bíblia. Foi a maior repreensão de Jesus com o ser humano que eu tenho essa daqui. Mas é uma repreensão de amor de Jesus. Mas a repreensão de Jesus, ele diz, reda dele, Satanás. É uma repreensão muito séria. Então você tem noção que o que Pedro estava dizendo também era algo sério. Pedro estava dizendo que Jesus não iria morrer. Vamos ver os versos? Olha só, no verso 18 ele fala sobre as portas, sobre a igreja, a chave, verso 19. Não, no verso 19 ele fala ainda sobre os reinos, verso 20. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele deveria padecer em Jerusalém, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava ensinando aos discípulos o que iria acontecer. Verso de número 22. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Verso de número 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Muitas lições aqui para nós. Primeiro, nós ainda estamos nessa terra. Nós ainda somos pecadores. Quando Satanás tentou Adão, criatura de Deus, Adão e Eva, o que ele fez? Usou Eva. Eles eram seres perfeitos, não tinha pecado, mas Satanás foi e atacou Eva. Então veja, Satanás pode usar seres humanos. Satanás usou o quê? Uma serpente. Então Satanás pode usar objetos, animais e etc. Enquanto estivermos nessa terra, corremos risco. Então cuidado com a influência de Satanás. Outra grande lição aqui. Satanás pode usar um santo, um servo de Deus. Olha o que Pedro fez. Pedro foi repreender Jesus. Mas pastor, ele fez de inocência, de boa vontade. Pelo nível da repreensão, você vê a gravidade do que Pedro estava fazendo. Agora eu vou tentar explicar para você a gravidade do assunto. Sabe o que Pedro estava fazendo aqui? Ele disse que Jesus não iria morrer em Jerusalém. Primeiro, se Jesus disse que ia morrer, Jesus não erra. Então nós não podemos discutir com Jesus. Ele é a verdade. Primeira coisa, Pedro estava chamando Jesus de mentiroso. Eu vou morrer em Jerusalém. Pedro disse, não, não vai não. Primeiro erro. Segundo, é muito grave. Pedro estava dizendo que Jesus não ia morrer em Jerusalém. Sabe o que significa isso? Pedro estava tentando interferir no plano redentor de Deus. Jesus não veio para morrer por nós. Se cumprisse as palavras de Pedro, que Jesus não morreu, eu e você estaria perdido. Pedro estava interferindo no plano divino. Por isso o tamanho da repreensão de Jesus com ele.
Olha o que ele responde. Vamos ler novamente o verso de número 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro tinha acabado de descobrir algo, disse que Jesus era o Cristo, que ele era Deus. Agora ele repreende Jesus e ele queria interferir no plano redentor de Deus. Deus falou não e deu-lhe uma repreensão séria em Pedro. Quantas vezes nós tentamos interferir no plano redentor de Deus? Quantas vezes? Quando nós ensinamos salvação por obra, nós estamos interferindo no plano redentor de Deus. Quando nós ensinamos salvação por qualquer outro meio que não seja Jesus Cristo, nós estamos interferindo no plano redentor de Deus. Quando nós dizemos que uma igreja salva, uma religião salva, nós estamos interferindo no plano redentor de Deus. E a repreensão é séria. Foi a maior repreensão que eu tenho na Bíblia para com o ser humano. Agora, veja a paciência de Jesus com Pedro. Trabalhar este homem, essa pedra bruta, transformar este homem impossível que nós vamos tratar diante nas próximas, em uma joia rara, em um diamante. Só a paciência de Jesus. Só Ele, viu? Ah, como eu queria ter essa paciência. Eu peço muito a Deus que Ele me molde, me dê essa paciência para transformar pedras brutas em joias raras, um diamante precioso, como foi Pedro, depois de transformar. Deu muito trabalho ao Senhor Jesus, muito, mas foi transformado numa joia rara. Você pode ser essa joia rara. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Muitas vezes nós fazemos igual Pedro. Tentamos interferir no plano redentor. Esse foi o motivo de uma repreensão tão séria. Ele queria mudar a história de 4.000 anos, da promessa de Deus lá de Gênesis. Não pode. E Jesus falou que ia acontecer. Tudo que Jesus diz, acontece. Confia no Senhor. Viva para glorificá-lo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade. Nos ajude, ó Deus. Como Pedro, ó Pai, foi atacado por Satanás ali, nós também podemos ser atacados. Tende misericórdia de nós, Deus. Ajuda-nos. Ajuda-nos a andarmos na Tua presença, ó Pai, ao ponto de entendermos e não fazer como Pedro, ó Deus, no momento que ele quis ensinar o Senhor. Ó Deus, nós somos humanos, ainda estamos nessa terra. Por isso falhamos. Então ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia. Cada um que está assistindo essas mensagens. Ajuda-os, ó Deus, a se dobrarem diante do Senhor e crescer no conhecimento e na graça. Obrigado por tudo, ó Deus. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.